Coração humano não é neutro. Ele não apenas deseja, ele fabrica objetos de devoção. Quando Deus deixa de ocupar o centro, desejos legítimos como segurança, amor, reconhecimento, controle, pertencimento e prazer podem ser inflados até se tornarem falsos deuses. A idolatria, então, não é apenas ajoelhar-se diante de uma imagem externa, mas organizar a vida ao redor de um Salvador funcional que promete aquilo que só Deus pode dar. Soli Deo gloria namque fecit tam multa. Olá, eu sou o professor Alexandre Miranda. Este é o Canal em Cristo com o quadro Estudo Bíblico e hoje este é o primeiro de 2 vídeos sobre a psicanálise da idolatria. Então, assista até o fim e aguarde o segundo episódio desta análise profunda sobre o coração humano. Curta, comente e compartilhe. Existe uma fábrica funcionando dentro de nós. Então, ela não tem chaminés, não faz barulho, não aparece nas fotografias, mas trabalha todos os dias, transforma medo em controle, carência em independência, ambição em obsessão, desejo em culto, ansiedade em devoção. E muitas vezes, aquilo que chamamos apenas de minha prioridade, meu sonho, meu jeito de ser ou minha necessidade emocional pode ser, na verdade, um altar escondido. Um altar que não fica em templo de pedra, em nenhuma construção aparente. Ela fica dentro do coração, dentro do nosso coração. E talvez seja por isso que João termina sua primeira carta com uma frase tão curta, tão direta, tão perturbadora. Ele diz assim, de forma muito carinhosa: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Isso está em 1 João, capítulo 5, versículo 21. É curioso, né? João não está escrevendo para pagãos. Ele está escrevendo para cristãos, para gente que confessa a Cristo, para gente que conhecia a verdade, que sabia distinguir o Deus verdadeiro dos falsos deuses. E mesmo assim ele diz: guardai-vos dos ídolos. Por que ele diz isso? Porque a idolatria não é apenas um erro religioso externo. A idolatria é uma inclinação profunda do coração humano. Ela não começa na mão que esculpe uma imagem. Ela começa na alma que procura um substituto para Deus. João Calvino, nas Institutas da Religião Cristã, usou uma das imagens mais fortes da teologia reformada ao dizer que a mente humana é, por assim dizer, uma perpétua fábrica de ídolos. Calvino não estava dizendo apenas que o ser humano inventa religiões falsas, ele estava dizendo algo mais profundo: o coração caído é produtivo. Ele produz devoções justificativas, produz medos sagrados, objetivos de confiança, produz coisas quais entregamos nossa identidade, nossa esperança e nossa paz. A questão, então, não é se adoramos, a questão é o que estamos adorando. Não é se temos um centro, a questão é quem ocupa esse centro. Não é se temos fé, a questão é em quem ou em que nossa fé funcional está depositada. Porque, biblicamente, idolatria não é apenas trocar Deus por uma estátua. É trocar Deus por qualquer coisa criada que receba de nós o peso, a confiança, o temor, o amor, a obediência e a esperança que pertence somente ao Criador. Paulo diz isso em Romanos 1.
O problema central da humanidade caída é que ela troca a glória do Deus incorruptível por imagens, por criaturas, por substitutos. E no versículo 25 ele resume a tragédia dessa forma, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, a criatura em lugar do Criador. Essa é a anatomia bíblica da idolatria. A criatura toma o lugar do Criador, ou seja, o homem toma o lugar de Deus. O relativo se torna absoluto, o penúltimo vira o último. O dom ocupa o lugar do doador. E quando isso acontece, aquilo que era bom se torna tirano. O que deveria servir como o governador, aquilo que deveria ser recebido com gratidão, passa a exigir sacrifícios. E aqui começa a ponte com a psicanálise. Não como se Freud, Lacan, Winnicott, Melanie Klein ou qualquer outro autor tivesse autoridade sobre a escritura. Não é isso que eu estou dizendo. Como é da minha formação, eu estou associando, eles não têm. Tá? Mas a psicanálise, quando usada com discernimento, pode nos ajudar a observar como desejos, medos, faltas, repetições e fixações podem organizar a vida psíquica de uma pessoa. E a teologia revela o pecado. A psicanálise pode ajudar a descrever alguns dos caminhos internos pelos quais esse pecado se aloja, se mascara e se repete. A escritura nos mostra que o coração é enganoso. Em Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? A psicanálise, em seu melhor uso, nos ajuda a perceber que nem sempre sabemos por que desejamos o que desejamos. Nem sempre amamos apenas o que dizemos amar. E nem sempre tememos apenas aquilo que confessamos temer. Nem sempre obedecemos apenas ao que assumimos como autoridade. Mas, às vezes, por trás de nossas escolhas conscientes, existem afetos, angústias e dependências que não foram trazidas à luz, estão inconscientes ainda, mas nos trazendo atitudes e transtornos e malefícios, as quais podem estar provocando o pecado. E a pergunta bíblica é inevitável: quando a vida sai do nosso controle, para onde corremos? Quando somos rejeitados, o que nos destrói? Quando somos contrariados, o que nos enfurece? Quando perdemos alguma coisa, o que nos faz sentir que a vida acabou? Ali talvez esteja um ídolo, um altar. A fábrica esteja funcionando a todo vapor. A modernidade prometeu libertar o ser humano dos ídolos. E aqui nós vamos falar do iluminismo. Derrubamos templos, mas nós não paramos de adorar. A era da razão acreditou que bastaria iluminar a mente humana para que as superstições desaparecessem. O iluminismo, em muitos aspectos, quis substituir a autoridade da tradição, da igreja e da revelação por uma confiança quase absoluta na razão humana. Mas aqui existe uma ironia profunda. Quando o homem moderno tentou expulsar Deus do centro da realidade, ele não se tornou neutro. Ele apenas precisou encontrar outro centro. A religião pública pode até ter sido negada em muitos ambientes, mas o impulso de adorar não desapareceu, ele foi deslocado. Deus saiu do altar, mas o eu entrou em seu lugar. A transcendência foi negada, mas a identidade virou sagrada. O eu é sagrado. Hoje, a culpa religiosa foi ridicularizada, mas novas formas de culpa surgiram. A confissão foi abandonada, mas a exposição pública se tornou ritual. O pecado foi negado, mas a vergonha permaneceu.
entende a troca? A salvação foi secularizada. Agora, muitos procuram redenção na performance, na imagem, no corpo, na carreira, na aprovação social, na política, no romance, no consumo, na produtividade, na visibilidade ou na própria autenticidade individual, ou querer ser autêntico ou diferente do outro. A pergunta mudou de forma, mas não de profundidade. Antes, o homem perguntava: como posso ser salvo? Hoje, muitas vezes, ou quase sempre, ele pergunta: como posso ser visto ou validado? Como posso provar que minha vida tem valor? Controlar a opinião dos outros sobre mim. Ou seja, quando você fala, tô nem aí porque eles pensam de mim, você está fazendo isso. Você está, de um modo inverso, tentando controlar a opinião dos outros sobre você. Você também pensa assim, você tenta fugir da sensação de vazio, né, que nós temos. Agostinho, nas Confissões, disse uma frase que atravessa os séculos: fizeste-nos para ti, e inquieto está nosso coração enquanto não repousa em ti. Ou seja, nessa frase, ele diz que estamos vazios. Lacan diz que estamos vazios. Freud diz que estamos vazios. Nós somos movidos pelo desejo. Mas para qual desejo nós somos movidos? E aqui Agostinho fala: fizeste-nos para ti. Então, se o nosso coração está inquieto, ele está vazio porque ele não repousa em ti. Entendeu como essas duas coisas elas se entrelaçam e a gente entende o motivo? E essa é uma das mais belas descrições teológicas da alma humana. O coração humano foi criado para repousar em Deus. Quando ele não repousa em Deus, ele não descansa em lugar nenhum. Ele está vazio, somos vazios por dentro. Isso é uma dificuldade que muitos dos meus pacientes têm de entender o quão nós nos movemos por estarmos vazios e o perigo de para onde estamos indo para preencher o nosso coração. E quando o coração não está repousado em Deus ou em lugar nenhum, ele apenas troca essa inquietação. É como se ele trocasse apenas o altar, o Senhor, a linguagem. Ele continua inquieto. Martinho Lutero, lá no Catecismo Maior, ao comentar o primeiro mandamento, disse que ter um Deus é ter aquilo de onde esperamos todo bem e para onde fugimos em toda aflição. Isso é profundamente pastoral. Lutero está dizendo que o verdadeiro Deus funcional de alguém pode ser identificado pela pergunta: de onde você espera o seu último bem? Ou aquele seu último suspiro? Para onde você corre quando está desesperado? O que você não pode perder sem sentir que perdeu a si mesmo? Essa pergunta desmonta a idolatria moderna, porque talvez a pessoa diga: eu não tenho ídolos, mas quando perde dinheiro ela desaba. Ela perde a aprovação, entra em pânico, perde o controle, se enfurece, perde status. E aí o status é o status geral, né? Às vezes ela é chefe, diretor, presidente de uma empresa, ou tem um status numa faculdade, algum tipo de status, algum benefício nesse sentido, de imagem, né? E aí, quando ela perde esse status, ela se sente inexistente. Quando perde a beleza, e todos nós perdemos a beleza, a idade ela chega para todos nós, a pessoa sente que perde o valor. Quando perde um relacionamento, ela acha que perdeu sua própria salvação, sua própria vida relacionada àquela pessoa. Então, talvez o problema não seja a ausência de religião, talvez o problema seja uma religião subterrânea. O iluminismo fez com que criássemos, dessemos mais valor à razão, à ciência, e quando nós esvaziamos essa parte tão importante, nós a substituímos, muitas vezes sem perceber, por coisas seculares, e estamos em idolatria. Então,
essa religião subterrânea é uma liturgia interna, uma devoção não confessada, um culto escondido no funcionamento emocional. E aqui a psicanálise pode nos ajudar a perceber algo importante. Nem todo ídolo aparece primeiro como doutrina. Muitas vezes ele aparece como repetição, como sintoma, uma compulsão, padrão afetivo. Uma figura de sofrimento que retorna. A pessoa diz, eu só quero ser amada, mas no fundo transformou o amor humano em salvação. A pessoa diz, eu só quero ter segurança, mas no fundo transformou o controle em Deus. Deus minúsculo, tá? Não em Deus, em seu Deus. A pessoa diz, eu só quero fazer tudo bem feito, aquele perfeccionismo, mas no fundo transformou perfeição em justificação. A pessoa diz, eu só quero ser reconhecida, mas no fundo transformou o aplauso em identidade. A pessoa, ela só quer vencer e no fundo transformou o sucesso em redenção. E tudo isso pode parecer moderno, sofisticado, racional, terapêutico, empreendedor, até espiritual, mas pode ser apenas idolatria com vocabulário novo. É importante dizer uma coisa com cuidado. Aqui eu vou falar da mecânica do desejo mal colocado. Nem todo desejo forte é idolatria. Da mesma forma, eu vou aplicar isso em desejar amor não é pecado, querer segurança também não é, trabalhar bem e muito também não é pecado. Reconhecimento legítimo do que você faz também não é. Construir uma família não é. Prosperar de maneira honesta não é. Então, desejar ser cuidado, visto, acolhido, respeitado não é pecado. O problema não é o desejo em si. Eu costumo dizer, na psicanálise, que todos nós precisamos de um transtorno. Um transtorno simples, porque todos nós temos. E ele só se torna algo que precisa ser tratado e observado quando ele começa a atrapalhar nossa vida social, nosso emprego, nossa relação com a família, nossa relação com Deus, com a família. E eu faço uma brincadeira. Por exemplo, se você sai de casa todo dia e verifica sua porta, se ela realmente está trancada uma vez, duas vezes, três vezes, isso já é um pequeno transtorno. Mas se você chega ao seu trabalho no horário, se você cumpre tudo perfeitamente, se aquilo não te atrapalha, não te traz ansiedade, você chega em casa, faz tudo direitinho, domingo vai à igreja, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, ok. Mas se o dia que você for sair de casa e verificar a porta tantas vezes possível que você não consiga chegar no trabalho, que você começa a ter problemas com seus familiares, não vai mais à igreja, não ora, não lê a Bíblia, começa a ter vários problemas, então isso é um transtorno que precisa ser olhado de perto e a gente entender o que está acontecendo. Entende a questão que eu estou colocando aqui? Todos nós temos algum tipo de transtorno leve, que ele é saudável, ele é necessário. Então, esse problema do desejo em si, né, ele não é o pecado, sabe? Quando ele se torna o pecado. É quando o desejo deixa de ser ordenado por Deus e passa a ocupar o lugar de Deus. Em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, descreve um processo interno. Olha como é que conversa a psicanálise com o cristianismo. Diz assim, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando essa o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, Tiago fala de uma dinâmica. E essa dinâmica a gente vê muito na psicanálise. Então, existe atração, sedução, concepção, nascimento, maturação, morte. A idolatria raramente começa dizendo, vou abandonar Deus. Ela costuma dizer, eu preciso disso para viver.
Eu vejo isso muito no consultório. Eu preciso disso para me sentir alguém, para ter paz, para não me desmoronar, ou para finalmente descansar. E essa frase é perigosa. Eu preciso disso, eu preciso disso. Porque muitas coisas que chamamos de necessidade são, na verdade, desejos legítimos que foram absolutizados. A psicanálise usa um termo importante, catexia. De modo simples, catexia é o investimento de energia psíquica em um objeto, uma pessoa, uma ideia, uma imagem, uma lembrança, uma expectativa. Nós investimos afetivamente nas coisas, colocamos energia emocional nelas, isso faz parte da vida. Uma mãe investe afeto no filho, um artista investe afeto na sua obra, um professor investe afeto em sua missão, um esposo na sua esposa, um cristão investe amor na comunhão, na oração, no serviço, na palavra. O problema aparece quando esse investimento se torna desordenado. Quando um objeto finito recebe uma carga infinita. Quando uma criatura passa a carregar o peso de Deus. Quando uma pessoa precisa ser tudo para mim. Quando uma carreira precisa me justificar. Quando o meu ministério precisa provar meu valor. Quando o meu casamento precisa curar todas as minhas feridas. Quando meus filhos precisam realizar a vida que eu não realizei. Já viu falar nisso? O pai se realiza no filho. Ele dá para o filho o que ele não teve. Isso ele não está ajudando o filho. Quando minha imagem pública precisa me proteger da vergonha. Quando o meu conhecimento teológico precisa me colocar acima dos outros. Quando até mesmo minha ortodoxia deixa de se submeter humilde, a verdade vira instrumento de superioridade. Ela foge à palavra, ela foge à Bíblia, ela foge à teologia e passa a submeter os outros. Perceba como a idolatria pode ser grosseira ou refinada. Pode estar no vício explícito, mas também pode estar na aparência de virtude, quando você não consegue abrir mão de algo terreno, mundano. Isso é idolatria. Quando aquilo vale mais do que a palavra, do que o nosso senhorio. Então, é um vício explícito, mas também pode estar na aparência de virtude. Olha só que interessante. Pode estar no consumo. Pode estar na austeridade orgulhosa, aquela sinalização de que a pessoa é muito virtuosa, muito moralista. Ela pode estar na sensualidade. Ou, no inverso, no moralismo. Ela pode estar no dinheiro, nessa necessidade de ter dinheiro, de demonstrar que tem dinheiro, que faz as coisas. Ela pode estar na estética, na vaidade, no próprio ministério. Ela pode estar na vaidade doutrinária. E isso é muito sério porque o coração humano é capaz de transformar até coisas santas em objetos idolátricos. A Bíblia pode ser usada como amuleto. Eu já vi gente colocando Bíblias nas fundações da casa. A Bíblia, pega a Bíblia, né? Então, pega a Bíblia e põe lá em pontos estratégicos da casa, dizendo que aquilo vai abençoar aquela casa. Isso é superstição. Não tem nada na Bíblia dizendo que você deva fazer isso. Nem tinha. Não tem essa informação em lugar nenhum na Bíblia. Isso é da cabeça, do coração da pessoa. Isso é superstição. Então, a igreja pode ser usada como palco. A teologia pode ser usada como mecanismo de defesa. Já vi muito isso. O ministério pode ser usado como compensação narcísica, voltada para si. A disciplina espiritual pode ser usada como esconderijo para o medo. A liberdade cristã pode ser usada como desculpa para autonomia carnal. Eu tenho liberdade cristã, eu tenho livre-arbítrio, eu tenho perdão, eu tenho o Cordeiro prometido. Estou no mundo. Então o problema não está apenas no objeto, essa relação do coração com o objeto. Por isso Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 21, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Isso é fantástico, gente.
Isso é fantástico. O tesouro puxa o coração. O coração se prende ao tesouro. E quando o tesouro é falso, o coração se escraviza. Agora, pensemos no nosso tempo. E aqui eu vou falar um pouco dessa arquitetura dessas neuroses modernas, tá? En passant. Porque nós vivemos em uma época que fala muito de liberdade, mas produz pessoas exaustas por causa desse excesso de liberdade, dessa busca de liberdade. Fala muito de autenticidade, ser autêntico, uma pessoa autêntica, né? Ela parece autêntica, às vezes ela só está repetindo rótulos e fica dependente de aprovação do outro. Nós sempre precisamos do outro. Nós nos reconhecemos no olhar do outro, não no espelho. Já percebeu isso? Vivemos uma época em que se fala muito de autonomia e as pessoas ficam viciadas em validação. Então não tem autonomia. Nós temos muita informação, mas somos ansiosos por esse excesso de informação. Então, se você não sabe trabalhar com elas, nada adianta. Nós temos muita conexão, muita. Você pode olhar Facebook, comunidades, essas redes sociais, cheio de seguidores. Você conhece algum pessoalmente? 2, 3, alguns, tirando os familiares. Então, produz solidão. Exige-se muita performance e aí isso traz esgotamento. A idolatria moderna não precisa de incenso, ela tem notificações. Pode ser o celular vibrando ou fazendo aquele barulhinho. Ela não precisa mais de templo, cabe na palma da mão, né? Opa, caiu. Cabe na palma da mão, ó. Né? Não precisa de sacerdotes vestidos de linho. Ela tem influenciadores, métricas, algoritmos, curtidas, ranking, comparações e tendências. Então a gente precisa. Só um detalhe aqui, fica condenando algoritmo. É nós que determinamos o algoritmo, tá? Então toda vez que você, por exemplo, se você assiste o meu canal e canais parecidos com o meu, você está dizendo ao algoritmo que você gosta desse tipo de conteúdo, então ele vai te recomendar mais. Mas por exemplo, se você gosta de música cristã, mas só escuta música cristã na sua playlist lá do YouTube. Mas se de repente você escuta lá um rock, né, dos anos 60, ele vai falar: opa, pera aí, essa pessoa gosta também de música cristã e de rock. Foi você que disse o algoritmo para te oferecer rock, sabe? Porque se você colocar não lá, não vai aparecer no YouTube tudo que você diz. Não recomendar o canal, em vez de ficar dando dislike, você põe lá não recomendar o canal. Ele não recomenda mais. O algoritmo não é uma mágica, é um prompt com falso e verdadeiro, falso e verdadeiro, que você diz para ele o que é falso, o que é verdadeiro, o que você quer, o que não. O povo às vezes transforma o algoritmo como se fosse uma mágica, e não é. Então, hoje não precisamos de sacrifícios antigos. Ela exige tempo, nosso tempo, sono, paz, atenção, família, corpo, consciência, muitas vezes a própria alma. Um exemplo é o doomscrolling, que pode parecer apenas um hábito ruim, mas em muitos casos ele é um ritual de ansiedade. A pessoa rola a tela sem parar porque está buscando informação atualizada o tempo todo. Tá vendo? O tempo todo. Aí ela puxa aqui para ver se atualizou, se tem alguma coisa nova. Mas ela está tentando, na verdade, anestesiar a sua própria angústia. Ela quer saber tudo, acompanhar tudo, controlar tudo, antecipar. Ansiedade é sempre sobre o futuro, tá? Então, se você tenta antecipar algo, isso já está inclinado à ansiedade. Então, se algo no futuro te preocupa, isso te traz ansiedade. E, no final, esse processo ele termina no vazio. E você fica irritado,
né? Você fica mais disperso, incapaz de orar, às vezes nem ora. E aí, quando eu falo orar, eu não falo no orar performático que precisa anunciar, falar. Deus escuta o nosso íntimo. Você pode orar em silêncio, fechado no seu quarto, só com a sua mente. Só que como é que você vai fazer isso se o brilho do celular tá lá, cara? Se a TV tá ligada, se você não tira alguns minutos em silêncio para você orar em pensamento. Só você e Deus, intimidade. Mas é mais fácil orar, né, lá na igreja, como um fariseu faria, né? Estou fazendo só uma comparação, não estou dizendo que é errado, não. Estou dizendo que a forma mais fácil, mais íntima, mais próxima de Deus, a qual você está abrindo seu coração só para Ele, às vezes você não tem tempo para isso, mas você tem tempo para falar, né, para os outros ouvirem que você está orando muito bonito. Isso agora é uma crítica, né? E aí, esse presente assim, né, tão frenético, você fica incapacitado de se silenciar diante de Deus. E é também a sinalização de status, a necessidade de mostrar que está certo, atualizado, indignado, sofisticado. Você viu o que aquele fulano disse? Você se torna impiedoso, se mostra inteligente, desejável, produtivo, bem-sucedido. Tudo isso são ídolos. A pessoa não vive apenas, ela precisa publicar a vida. Não sofre apenas, precisa performar o seu sofrimento nas redes sociais. Não se alegra apenas, ela precisa provar, mostrar, amplificar a sua alegria nas redes sociais. Não descansa apenas, precisa transformar o descanso em imagem. Olha, estou dormindo, olha que bonito, estou dormindo. E aos poucos a identidade se torna uma vitrine, mas uma vitrine é frágil. Qualquer pedra quebra, uma crítica ameaça, um silêncio parece rejeição, comparação vira condenação. Se você comparar, a pessoa se sente magoada. Essa é a tragédia de construir a identidade em deuses temporários. Eu falei sobre, no vídeo anterior, que o crente, quem viu meu vídeo longo entendeu, quem viu o corte não entendeu, que o crente, ele pertence ao Senhor e não uma igreja de marca. Eu estou dizendo que não podemos perder o centro em Cristo. Nós pertencemos a Cristo e não à igreja X ou Y ou a marca tal. Nós pertencemos a Cristo. É isso que eu quis dizer. Quem viu meu vídeo longo entendeu. Quem viu meu corte deu um monte de dislike, ficou meio bravo. Mas é isso. Nós temos que ter essa conscientização. Pertencemos a Cristo. A Cristo. Tá? Então, nesses tempos que vivemos, atuais, né, essa tragédia de construir identidade em deuses temporários, nesses ídolos, isso não se sustenta, exige demais, eles não perdoam, na verdade eles cobram muito mais, eles não dão descanso, eles te devoram. Timothy Keller, em seu livro Deuses Falsos, ele trabalha uma ideia muito forte. Ídolo é qualquer coisa que se torna mais fundamental do que Deus para nossa felicidade, significado e identidade. É isso que eu estou falando. Essa definição é pastoralmente preciosa e eu estou falando disso porque ela não limita a idolatria à religião falsa, a ídolos. Deixa de ser uma imagem, né? Senão eu não poderia ter a bonequinho da minha filha ali atrás, ó. Inclusive tem até o óculos quando ela usava lá. Tem uma lá atrás que ela cresceu e não usa mais. Eu guardei. Eu não poderia nem ter isso, né? Então, ela mostra que a idolatria é aquilo que sem o qual eu acho que não consigo viver plenamente. Eu não consigo viver plenamente sem isso. Isso explica porque muitos sofrimentos modernos têm estrutura religiosa. A pessoa não está apenas triste porque não foi reconhecida.
Ela está desesperada porque o seu Deus, aí eu estou falando com letra minúscula, né? O seu Deus, esse moderno aí, dessas coisas que nós discutimos, não a salvou e não vai a salvar. Ela não está apenas frustrada porque perdeu uma oportunidade, ela está em colapso porque seu Salvador funcional falhou e vai falhar. Ela não está apenas cansada por trabalhar demais, ela está sacrificando o próprio corpo no altar da produtividade. Está insegura sobre sua própria aparência, por exemplo. Ela está tentando receber do espelho uma justificação que só Cristo pode dar. Ela não está apenas com medo de errar, ela está tentando ser salva pela perfeição. E aqui a linguagem bíblica é mais profunda do que a linguagem psicológica. A psicologia pode dizer a ansiedade, compulsão, dependência, repetição, fixação, fragilidade narcísica, alguns mecanismos de defesa, isso tudo é muito útil como algo periférico, né? Como uma psicanálise voltada aos cristãos. É útil, mas a escritura vai ao centro. A adoração desordenada, há um coração curvado diante de algo que não é Deus, há um falso Senhor, um falso evangelho, há uma promessa de salvação sem cruz, sem graça, sem arrependimento e sem Cristo. Uma das perguntas mais importantes que podemos fazer é esta: qual é o seu, o meu, o nosso Salvador funcional? E aqui eu vou falar do ídolo como um Salvador funcional, né? Desse cotidiano. Porque eu não estou aqui perguntando qual é a minha confissão doutrinária, tá? Um cristão pode confessar corretamente que Jesus é o Salvador e ainda assim, na prática emocional, correr para outros salvadores quando a vida aperta. Para um esporte, né? Para uma academia, para um hobby. A boca diz, Cristo é suficiente, mas o coração diz, eu só terei paz se todos me aprovarem. Ou ela diz, Deus é soberano, mas o coração está dizendo, eu preciso controlar cada detalhe, eu preciso explicar mais, eu preciso que as pessoas me entendam. A boca diz, sou justificado pela fé, mas o coração diz, eu preciso provar meu valor o tempo todo. A minha identidade está em Cristo. Só que o coração teme em falhar publicamente. Se eu falhar, eu não sou nada. O Senhor é meu pastor, mas o coração está lá. Minha segurança está no dinheiro. Percebe isso? O ídolo é aquilo que funciona como salvador na prática. Ele promete resgatar você da angústia, te dar identidade, te colocar no controle, te dar descanso, sentido, pertencimento tribal, né? Mas ele não consegue cumprir isso, é só promessa. Porque tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus se torna cruel. Dinheiro pode ser bênção, ele pode ser ajuda, ele ajuda muito, ele ajuda ministérios, ele ajuda a divulgar a palavra de Deus, ele ajuda o próximo, ele ajuda quem ajuda. Mas como Deus, o dinheiro como Deus torna-se tirano. A gente tem visto isso hoje em dia, né? O amor humano pode ser bênção, mas como Deus se torna prisão em relacionamentos. Você vê no consultório, né? A pessoa num relacionamento tóxico, uma dependendo da outra. Então, o amor deixa de ser bênção e vira uma prisão. O trabalho pode ser vocação, mas como um Deus se torna escravidão. A beleza pode ser dom e muito bem aplicado, mas como Deus se torna pânico de perdê-la. Teologia pode ser luz, mas como Deus se torna arrogância. A família pode ser aliança e cuidado, acolhimento, mas como Deus se torna sufocamento. A igreja pode ser comunidade da graça, mas como Deus funcional pode virar palco, tribo, identidade tribal, esconderijo para feridas não tratadas.
Eu falo isso no vídeo anterior, né? Que o crente não pertence a igrejas de marca por causa disso. A gente tem que tomar cuidado com igrejas que acaba que ela vai se tornando aos poucos um Deus funcional, tomando lugar de Deus, e você não pode nem falar que a igreja X está indo para um caminho errado. Você é atacado como pessoa, mas o crente precisa ter discernimento que ele pertence a Cristo e à palavra de Deus. A igreja, aquela construção, ela foi feita pelo homem para Cristo. Se ela perde esse para Cristo e ela para o pastor, para o dono da igreja, para a marca, é isso que eu estou dizendo. E aí fugiu. João, com as 7 cartas do Apocalipse, ele mostra isso. Não teve nenhuma igreja que sobrou hoje, mas aquela carta é super atual para todas as igrejas hoje. É por isso que precisamos fazer um trabalho teológico das sombras. E aqui eu uso essa expressão com cuidado. Não estou falando de misticismo, estou falando de trazer à luz diante de Deus aquilo que está escondido no coração. Efésios capítulo 5, versículo 13, diz: todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. O trabalho teológico das sombras é permitir que a palavra de Deus ilumine as motivações ocultas. É perguntar: Senhor, por que isso me domina tanto? Por que essa perda me destrói dessa maneira? Por que essa crítica me desorganiza? Por que essa pessoa tem tanto poder sobre mim? Por que essa aprovação me alimenta tanto? Por que essa possibilidade de fracasso me apavora? Por que eu não consigo descansar? Por que eu transformei minha própria imagem em um altar? Olha, são perguntas que você pode fazer ao seu psicanalista. Pode. Mas faça a Deus também. Faça uma autoavaliação. O Salmo 139 termina com uma oração muito perigosa para o ego, mas necessária para a alma. Ela diz assim: sonda-me, Senhor, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é uma oração anti-idolatria. É como dizer: Senhor, entra na fábrica que eu tenho, que meu coração é um coração de fabricar ídolos, hoje, na modernidade. Mostra o que está sendo produzido aqui dentro. Revela os ídolos que eu defendo. Expõe os altares que eu escondo. Demonstra que em mim, que minha fábrica, quais são os falsos deuses que eu chamo de necessidade. Ordena meus amores. Agostinho falava muito em ordem do amor, né? O pecado não é apenas amar coisas más. Muitas vezes é amar coisas boas de maneira desordenada. Amar é o que deve ser usado. Usar o que deve ser amado. Amar pouco o que deveria ser amado supremamente. Amar supremamente o que deveria ser amado secundariamente. A maturidade cristã não é deixar de desejar, é aprender a desejar na ordem correta. Não é matar todos os afetos, é submetê-los a Cristo. Não é negar a vida criada, é recebê-la como dom, sem transformá-la em Deus. Eu vou fechar essa primeira parte do vídeo porque ele vai ficar muito longo e nós vamos ter a segunda, tá? Sobre a psicanálise da idolatria e a fábrica de ídolos no nosso coração. Então, hoje nós vimos que o coração humano não é neutro, que ele fabrica objetos de devoção, que a modernidade não acabou com a idolatria. Eu falo da ironia, né, do iluminismo, que trouxe a razão, né, chamou a Idade Média das Trevas e trouxe a razão em pauta. Apenas mudou seus altares, eu expliquei isso no vídeo, que muitos dos nossos sofrimentos modernos podem revelar salvadores funcionais escondidos, que isso é idolatria, né? Mas no próximo vídeo nós vamos dar um passo ainda mais profundo, porque
a força de vontade não consegue parar essa fábrica. Por que só força de vontade não consegue? Como acontece o iconoclasmo do coração? E de que forma Cristo reordena nossos desejos, libertando-nos da tirania dos falsos deuses? Então, se esse estúdio falou com você, curta, compartilhe, deixe seu comentário, assista também a segunda parte. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo estudo aqui no canal em Cristo. Obrigado. Verbum Dei lux et vita, veritas